Após morrer ao tentar impedir um crime, um homem é reencarnado em um outro mundo no corpo de garoto de uma família de nobres espadachins. Nesse novo universo, todas as crianças recebem um dom ao nascerem, porém, ele acaba por receber um poder que vai além do normal. Tentando aproveitar sua nova vida, o homem decide sair para explorar o mundo. Tensei Kizoku no Isekai Bukenroku. Ação, aventura, comédia, fantasia, arém Isekai. E já aproveitando, eu sou Gabriel e não esquece de se inscrever. Em uma noite como outra qualquer o nosso protagonista andava pela rua olhando o celular e reclamando de fome, e dizendo para si mesmo que não tem ninguém em casa. E de repente ele avista pessoas fugindo de um mercado. Isso porque havia um cara louco com uma faca na mão pronto a cometer um crime ali mesmo. Não somos explicados do porquê o criminoso estar ali nem que ele perseguia. Entretanto, duas garotas esbarram no nosso protagonista e caem ao chão, se vendo com uma brecha para fugir do criminoso. Logo ele percebe que as meninas ainda estavam no chão sem ter como escapar. Então, se vendo sem opção, o jeito foi encontrar coragem para proteger as duas garotas, e sem perceber ele foi atingido pela faca que o criminoso carregava em sua mão. Como quem não cometeu nada, o criminoso se coloca em fuga, largando a arma do crime no chão. E de seguida somos mostrado o triste fim do protagonista, se orgulhando que pelo menos as meninas estavam bem e que nada as aconteceu, se desculpando e se despedindo em seus pensamentos, lentamente abandonando o mundo. Então nosso protagonista acorda em lugar desconhecido em cima de uma cama, com uma aparência muito diferente, cabelo branco e pintas azuis e olhos azuis também. Confuso, ele se perguntando se estava em um hospital, se lembrando que salvou as meninas, mas que não precisava de um quarto de hospital tão luxuoso assim e com uma empregada. Mal sabia ele que já estava em outro mundo. Logo percebendo que ele acordou, duas mulheres o abraçam, uma chamando de Mestre Caim e a outra de filho chamando de Caim, e perguntando se ainda se lembra dela. Então, olhando pro espelho, ele percebe que esta em outro corpo, com outro nome, se assustando logo de seguida, e olhando para si mesmo no espelho se perguntando quem é ele, assustando e gritando cada vez mais alto quem é ele. Como quem acabou de reencarnar, ele testava seu novo corpo se provando que é ele mesmo em corpo estranho, idade estranha, gente estranha à sua volta. Preocupada, sua mãe o pergunta se está tudo bem, e se ele se lembra de quem ele é. Tentando acalmar o momento, sua empregada diz à senhora mãe que ele deve estar muito confuso e desnorteado. Assim somos explicado que ele acabou dormindo por uma semana inteira. Colocando a mão sobre a testa como uma mãe preocupada, ela percebe que sua febre baixou, mas nada melhor que descansar um pouco, já que ficou 7 dias dormindo e com febre. Sua mãe se disponibilizou a fazer sua comida para assim ele recuperar suas forças rapidamente. Confuso de tudo e as coisas acontecendo tão rápido, ele se questionava: Silvia? Mãe? Virei uma criança agora? E se fantasiando, ele entende que reencarnou tal como nos livros e novela. Mal sabe ele que isso é um anime e a gente está assistindo às suas aventuras de perto, da TV. Enfim, voltando ao anime. Tal como quem não sabe onde está, ele ativa o modo explorador e conhecendo do pouco que é seu quarto agora. E em um momento íntimo, Silvia o avista brincando com sua nova tromba, que pra ser honesto ainda é do tamanho esperar e não que eu vi. Só vamos continuar, ok, beleza. Silvia assustada correndo em sua direção achando que o protagonista estava fazendo xixi em suas roupas, mal sabia que ele só estava apreciando seu novo brinquedo. Perplexo e admirado também, ele entende que consegue sentir tudo à sua volta, e sentir o gosto da comida. Se negando a dormir depois de comer eles, ele ainda é um adolescente em um corpo de criança, acaba perguntando e conhecendo sobre o mundo que encarnou como Caim. Primeiro ele nos conta que seu nome é Caim von Silford, e tem 3 anos e seu pai é Gar, e sua mãe é Sarah e tem uma irmã 2 anos mais velha chamada Rene. A Sarah, sua mãe, é a segunda esposa e a primeira se chama Maria, sendo assim o protagonista e da segunda linhagem de seu pai. Maria, sua madrasta, tem 2 filhos, Jim e Alec, e isso faz de Caim o seu terceiro filho, o homem de Gar, seu pai, que é da alta nobreza, um marquês que tem sua próprio exército, que quem impede outras nações de invadirem a fronteira ao sul de Grácia, parte do reino de Sfork, que é gerenciado pelo Lord Gar, seu pai. Ao sul de Grácia havia uma floresta de monstros, árvores e plantas muito perigosas. Então Silvia nos conta também que nesse mundo existem os chamados aventureiros,
que derrotam os monstros e têm papel fundamental de manter a cidade e seus povos a salvo de qualquer coisa, que tal como o soldado tem seus equipamentos de combate possuem também magia. E como todo reentrado se vê usando magia também, e Sylvia o alerta dizendo que de imediato seria difícil, ele é uma criança ainda, e sugere que ele aprenda primeiro a ler e escrever. Depois de saber desse mundo, seus olhos brilhando como esse mundo oferece, ele se motivou a viver e conhecer este mundo mais, começando do básico, que é estudando. De seguida, o protagonista, agora chamado de Caim, agora nos explica em seus pensamentos que no mundo de onde vem, já perdeu seu avô, que era seu único parente vivo e que vivia sozinho, dizendo para si mesmo: e eu não tinha praticamente nada a perder. Ao acordando de seus pensamentos, seu pai o pergunta o que escrevia, e sua irmã Bababa elogia dizendo que Caim já sabe até mesmo fazer contas. Ele sabendo que reencarnou com o conhecimento de sua vida passada, em seus pensamentos rebate a sua irmã dizendo que isso não é nada incrível. O nosso protagonista esquecendo que ele é só um garoto de 3 anos de idade, e sua mãe concordando e reforçando que ele talvez seja um gênio. Ele não querendo receber todo o crédito, devido ela como a Sylvia, já que ele o ajudou a entender sem perceber como esse mundo funciona. Seu pai, admirado e elogiado sua forma de estar, resolve perguntar por que do nada estudas, e sua mãe reforça dizendo que ele mudou depois dessa febre. Mal sabem eles que seu filho reencarnou. Teve uma revelação divina? Disse seu pai em tom de suspeita e admirando todo mundo, e em um momento ele se engasga e Sylvia lhe dá seu leite materno, até porque seus dentes ainda são fracos para comer comida de adulto. E envergonhado ele apenas diz que quer conhecer este mundo, até porque ele é da segunda linhagem e conhecer e saber de tudo um pouco lhe ajudar a virar alguém, disse seu pai. Como alguém que está com sede e fome por conhecimento pede a seu API autorização para ele ler alguns livros de magia e histórias deste reino também. E recebe a aprovação de seu pai, e sua mãe admirada que pela sua idade ele já tem interesse em magia, lembrando o protagonista tem apenas 3 anos. E sua irmã os lembra que seu irmão ainda é criança e precisa primeiro ser batizado, tal como ela, e que precisa no mínimo ter 5 anos para ler livros de magia, mas sem artes o batismo é proibido, assim são as leis 7 mundo, e que então deveria se concentrar em coisas pequenas como estuda tens de tudo. Mais curioso como ele vai ao quarto e executa magia de fogo sem ao menos recitar um encantamento, provando que ele é bom para sua idade, sendo quase apanhado a primeira tentativa pela Sylvia ele para imediatamente, mas vendo curioso tenta novamente, só que conjurando a magia de fogo um pouco maior que o normal de então há pouco tempo. E Sylvia novamente preocupada entra no quarto e quase pego. Mas sem perceber sua irmã mais velha entra no quarto e diz que tem observado e parece que ele está estudando magia mesmo sem autorização, e logo percebemos que sua irmã é obcecada por ele e muito protetora também, fazer que paciência. Então ele se oferece para ensinar o protagonista tudo o que ela sabe, mas para o alívio entendemos que ela não viu o prota usar magia. De seguida nos contam que sua irmã o ajudou e contou também dos 300 anos do reino de Sford, e como o primeiro rei começou uma aventura antes de construir o reino. Seu nome era Yuya, ela me ensinou isso e muito mais, e o protagonista percebe que ele é japonês, ou seja, outro reencarnado também. Além disso existia também elfos, anões e o povo fera neste mundo, e que há coisas fofas também. De seguida 2 anos se passam e nosso protagonista fazendo assim 5 anos é hora do batismo, na capela da igreja aos credores da cidade, andando pela cidade pela primeira vez, e notando o quão grande ela é, fica admirado até porque seu pai era dono dessas terras, vendo as construções antigas, gente vendendo e parando observando, ele se admirava cada vez mais. Sim, esperam para ver, pergunta a sua irmã com a ser abençoada com a magia de status? De seguida sua irmã a mostra até porque só o dono do status lhe pode mostrar sua própria janela. E comprovamos com a janela de sua irmã novamente que ela é obcecada pelo seu irmão mais novo, coisas de irmãos nada a se fazer. E então seu pai decide explicar para ele como funciona as benções nesse mundo, que vai do nível 1 a 5, e quanto mais alto maior é a sua afinidade com ela, e sua mãe acrescenta dizendo que bênção é usada para determinar a quantidade de mana necessária para ativar uma magia, por isso é útil. Então um deus te dá sua bênção, isso vindo de uma crença Marineford, que é praticada neste reino, dedica-se à adoração dos 7 deuses principais.
Primeiro você é apresentado ao deuses, isso feito pelo bispo. Caim von Silford, os 7 deuses da fé Marineford celebram seu batismo e seu 5º aniversário. Dedique sua vida para servir bem aos deuses. E ele sem demora responde sim. E admirado com a luz seu pai, mãe, irmã e o bispo, o subconsciente do protagonista é levado a se encontrar com os deuses em seu reino. Admirado onde está, se depara com os 7 deuses o encarando, mostrando para ele que já o conheciam e que eles estavam à sua espera por todo esse tempo. Somos apresentados que Zeno é o Deus criador deste mundo, e em seus pensamentos o protagonista disse que achou que era um velho esquisito de cosplay, mal sabia que os deuses podem ouvir seus pensamentos até os mais íntimos. Tentando explicar para ele sobre a sua reencarnação, Zeno indica Rime, outra deusa, a explicar para ele sobre tudo. Rime, a deusa que governa a morte e o ciclo da vida, conta que sua morte estava fora dos planos dela, e mesmo que ele não se sacrificasse, o criminoso iria tropeçar e ser segurado pelas pessoas ao redor. E o protagonista percebe que ele fez algo desnecessário, é que morreu por nada, mesmo ele dizendo que foi tão corajoso em proteger as garotas. A deusa diz para ele que o assassino acabou sendo culpado, e que no fim ele acabou fazendo o bem. Então receberam o pedido do Deus da Terra e por isso o reencarnaram neste mundo como forma de o compensar, mas para não o assustar, de seguida não reencarnou completamente quando bebe, selou suas memórias, mas por algum motivo ele se lembrou de tudo com 3 anos, e a deusa Rime acabou se desculpando. Mas por conta desse erro ou não, ele pôde aprender a ler e estudar sobre magia e este mundo também, e que tem uma vida feliz com seu pai, mãe e irmã. De seguida ele é quem agradece por tudo isso e pela segunda oportunidade de viver. Por gostar do protagonista, a deusa da magia Reno elogia pelo treinamento contínuo e esforço constante e lhe dá sua bênção, e de seguida o deus Zeno lhe dá sua bênção também e o avisa dizendo que cedo ou tarde se viriam novamente. Deus Sarno se apresenta a ele, que é deus da guerra, o abençoa dizendo para usar espadas e o corpo também. E logo Deus Glyn da tecnologia o abençoa, então pede para ele com seus conhecimentos passados para criar diversão a este mundo, mas sem exagerar. Panon, deus do comércio, e sua bênção para avaliar itens e ter uma caixa de itens. Deusa da terra bela lhe dá sua proteção e diz que é uma bênção única. E assim todos os deuses lhe dão as suas bênçãos, e finalizando a sua conversa, Zeno lhe manda de volta com um sorriso estranho demais. Volta PR Aura realidade. O bispo com espanto diz que nunca em sua vida viu um brilho tão alto assim, e com curiosidade perguntam todos o que foi e o que está a acontecer por aqui. Seu pai astuto pergunta ao Caim se isso é verdade e pede para mostrar seu status, e ele, com mau pressentimento do sorriso estranho do deus Zeno no final de sua conversa, dá desculpa de que está passar mal e com dores de barriga, e abrindo seu próprio status se agradece por não mostrar para todos na igreja, tendo tudo no mais alto nível 10, para 5 magia terra, água, vento, fogo e criação, e tendo também habilidade de artes marciais, arte corporais, caixa de item, tudo 10, proteção do deus do comércio, tecnologia, guerra, terra, magia, vida e criação, tudo 10, espantado se pergunta o que os deuses fazem com ele, e se lembra que seu pai disse que o normal para os níveis era apenas até 5, e se lembra que Zeno está rindo quando disse para verificar tudo quando ele terminar a conversa e voltar para o mundo novo dele. E desesperadamente tenta esconder suas habilidades e status de todos, e logo encontra uma mensagem escondida de Zeno, dizendo que lhe fez usar magia e que pode usar isso para esconder seus status. E sem mais ou menos essa era a magia para disfarçar o seu status e habilidades. Na mesa então com sua família em momento de comemoração, pelos 5 anos e pelas bênçãos. Curiosa, sua mãe pergunta o que era aquela luz forte de então a pouco na capela durante seu batismo, e que isso não aconteceu nem com ela nem com sua irmã, esperando uma explicação de seu filho. Seu pai pergunta se ele pode ver seu próprio status, e ele com alegria responde dizendo que recebeu muitas bênçãos dos deuses, e pedem então para mostrar. Mostrando, ele acaba espantando todos à sua volta, verificando que ele acabou recebendo a bênção dos 7 deuses e uma quantia inacreditável de mana, e ele embasbacado se perguntando se não havia disfarçado seu status. E seu pai dizendo que mesmo os magos do palácio têm no máximo 1 de dezembro 1000 de mana, e para piorar ele apenas tem 5 anos de idade e tem caixa de item e até avaliação. Que desse jeito, não importa o trabalho, você estará com vida ganha. E sua irmã apaixonada como ela diz que isso é incrível, e seu pai reforça que isso é bem mais que incrível,
e pede para não mostrar sua janela de status a mais ninguém que é promissor, mas também pode ser visto como uma ameaça ao reino. Um passo errado e você ficará sob supervisão do governo. E não estando sozinho, pede a Seba, seu mordomo, e Silvia, a empregada e baba de seu filho, para nunca contar a ninguém, nem mesmo no seu debut, e assustado e admirado eles concordam. Em seu quarto, pensando que já está batizado, se pergunta como é um status médio, afinal de contas. Recebendo um presente de livro de invocação, decide testar, até porque sua baba Silvia não está por perto. Conjurando a invocação, logo percebe que não é o animal fofinho e lindo que ele pensava, mas sim um monstro grande e assustador, e se repetindo a história, nosso protagonista se vê na mesma situação, onde há duas garotas para protegerem um ato de coragem, diz para si mesmo que não é hora nem o momento de se acovardar, então parte em direção ao monstro, onde de primeira tenta conjurar uma magia de fogo e é atingido pelo monstro, mas se motivando em proteger as duas, se levantou e assim desfez a sua própria magia de invocação. Mais diferente do que da última vez, ele não morreu nem se feriu, e pedindo desculpas em seus pensamentos por fazer duas jovens chorar por ele, mas mesmo assim se questionando se vai morrer novamente neste mundo também. Mas era apenas um desespero sem fundamento de um recém-nascido. No desespero, sua irmã tenta chamar seu pai, é parado pelo seu irmão, dizendo que não se preocupe, em que está tudo bem e tudo não passou de um susto, e pedindo desculpas logo de seguida, agradecendo que tudo não terminou como da uma vez, que ele tem a capacidade de ajudar as pessoas neste mundo. Algum tempo depois, ele é apresentado a seus súditos e amigos da família, agradecendo pelos 5 anos de vida, encantando todos com a sua maturidade mesmo sendo tão novo. Ele pede a ajuda de todos para o seu crescimento e desenvolvimento. Mas seu pai o alerta, dizendo que ele é seu terceiro filho e não poderá herdar as suas terras. E pergunta para o seu filho o que vai fazer no futuro sabendo disso, e Caim responde dizendo que quer ir para um monte de lugar, quer aprender e ajudar aqueles que precisam de ajuda, e vários tipos de pessoas espalhados por aí, então para proteger o sorriso de todos, quero ser um aventureiro. E assim termina o primeiro episódio de Tensei Kizoku no Isekai Bukinroku, um homem que é encarnado em um outro mundo no corpo de garoto de uma família de nobres espadachins.